Tem uma praia em Florianópolis que a maioria dos homens brasileiros conhece de nome, imagina da forma errada e nunca teve coragem de ir. Eu passei semanas pesquisando esse lugar, vasculhei relatos, fui atrás dos dados, inclusive dos dados jurídicos, que são mais surpreendentes do que qualquer coisa que você imagina sobre essa praia. E o que eu descobri não foi o que eu esperava. A praia se chama Galheta, fica no norte da ilha de Santa Catarina, espremida entre a Praia Mole e o Parque Municipal da Galheta. 950 metros de areia fina, água cristalina, mata atlântica preservada dos dois lados e, dependendo do dia, pessoas sem roupa do começo ao fim da faixa de areia. Sim, nudismo. Falei direto porque é exatamente disso que se trata. Se você está imaginando algo próximo de um filme proibido, de um lugar escondido onde acontece o que não pode ser mostrado, você está errado. Completamente errado. E se você está imaginando algo desconfortável, estranho, fora do normal, você também está errado. A Galheta é, na prática, uma das praias mais tranquilas, mais bonitas e mais inusitadas que existem no litoral brasileiro. A prática de nudismo na Galheta está, neste momento, num limbo jurídico que dura quase uma década. E só agora, em 2025, existe um projeto de lei em andamento que pode mudar isso definitivamente. Ou seja, você está assistindo esse vídeo num momento historicamente relevante para esse lugar. Então senta, porque isso vai ser mais interessante do que você esperava. Antes de chegar na Galheta, você precisa entender uma coisa que muda tudo. Você não chega de carro, não tem estacionamento na porta, não tem calçada, não tem acesso direto. A Galheta é uma praia que exige de você antes de te dar qualquer coisa. O acesso começa no canto da Praia Mole, uma das praias mais conhecidas de Florianópolis, frequentada por surfistas, turistas, mulheres bonitas, música ambiente, aquele cenário de verão que você já conhece. Você para o carro ali, sai, olha para o lado e vê uma trilha abrindo na vegetação. É por ali. A trilha tem aproximadamente 20 minutos de caminhada. No papel, parece pouco. Na prática, é tempo suficiente para a sua cabeça fazer um trabalho que nenhum GPS faz por você. Você entra na Mata Atlântica, a temperatura cai alguns graus, o barulho da rua some, o que fica é o som do vento passando pelas árvores, o cheiro de terra úmida e o oceano que você ainda não vê, mas já começa a ouvir lá embaixo. A trilha não é difícil, mas ela exige que você desacelere, e isso, para a maioria das pessoas que vivem em piloto automático, já é um esforço considerável. Em alguns pontos do percurso, a mata abre e você tem uma visão panorâmica do Oceano Atlântico que some as palavras da boca. É daquelas vistas que você não consegue fotografar direito porque a câmera não captura a dimensão do que está na frente dos seus olhos. Você olha para o horizonte, vê o mar aberto e entende por que tem gente que atravessa essa trilha todo dia durante meses sem cansar. E aqui está o detalhe que eu acho mais interessante nessa trilha. Ela funciona como um filtro. Qualquer um pode caminhar 20 minutos. Mas quem está na Galheta tomou uma decisão ativa de estar lá. E isso muda o perfil de quem você encontra quando chega. Não tem briga por espaço. Não tem caixa de som no volume máximo. Não tem aquela tensão social de praia lotada onde todo mundo está se olhando e fingindo que não está. As pessoas que desceram a trilha chegaram com uma disposição diferente. E isso se sente no ar antes mesmo de você ver a areia. Mas enquanto você caminha, a cabeça trabalha. E eu sei o que passa pela cabeça de quem faz essa trilha pela primeira vez, porque é o mesmo que passou pela cabeça de todos que me contaram sobre esse lugar. Você começa imaginando o que vai encontrar, constrói cenas, projeta situações. A imaginação masculina, alimentada por anos de representações tortas sobre o que é uma praia de nudismo, vai montando um cenário que não corresponde em nada ao que está prestes a acontecer. E é exatamente isso que torna a chegada tão impactante. Porque quando a trilha termina e a areia aparece na sua frente, o cérebro leva alguns segundos para processar. A trilha termina e a areia aparece. E o primeiro pensamento, juro que é esse, é: que praia bonita! 950 metros de areia fina e branca, água que vai do verde ao azul dependendo da profundidade, pedras escuras nas extremidades formando piscinas naturais, e a Mata Atlântica emoldurando tudo como se alguém tivesse projetado esse lugar com cuidado cirúrgico. A Galheta seria famosa mesmo que o nudismo nunca tivesse existido por lá. Mas o nudismo existe. E aí começa a parte mais interessante. Você olha para a praia e percebe aos poucos que tem gente sem roupa. E o cérebro, que passou 20 minutos de trilha construindo um filme, leva alguns segundos para ajustar. Porque não é o que você imaginou.
Mas também não é decepcionante. Longe disso. As mulheres que frequentam a Galheta não são o que a mídia mostra quando fala de praia de nudismo. São mulheres bonitas. E quando eu digo bonitas, estou falando do tipo de beleza que Florianópolis produz naturalmente. Aquela mistura de descendência europeia com sol, mar e estilo de vida ativo que você vê na Lagoa da Conceição, no Campeche, na Joaquina. Só que na Galheta, sem roupa, elas estão posando. Estão deitadas na areia, entrando no mar, conversando com quem veio junto, vivendo o dia como se o julgamento alheio fosse um problema que elas resolveram faz tempo. E paradoxalmente, isso é o tipo de coisa que você só entende quando alguém te fala ou quando você vai lá. Essa despreocupação com ser vista é o que torna aquele ambiente mais atraente do que qualquer praia convencional onde todo mundo está se exibindo e fingindo que não está. Quem mais frequenta o lugar? Surfistas que desceram a trilha por curiosidade e nunca mais pararam. Casais que queriam uma praia fora do circuito óbvio. Estrangeiros, especialmente europeus, para quem nudismo em praia é tão normal quanto tomar café da manhã. E pessoas de 30, 40, 50 anos que em algum momento decidiram que carregar o peso do julgamento alheio é um esforço que não vale o resultado. O conjunto, a areia, a água fria do Atlântico Sul, as pedras, a mata, as pessoas, criam uma atmosfera que não existe em nenhuma outra praia do litoral brasileiro. É simultaneamente mais selvagem e mais civilizada do que você espera. Mas tem uma camada nessa história que transforma a Galheta de Praia Bonita em lugar com drama real. Você está pisando num lugar que opera num limbo jurídico há quase uma década. O nudismo na Galheta existe desde os anos 80. Em 1997, a prática foi oficialmente permitida por lei. Mas em 2016, sem muito barulho, sem grande debate público, essa permissão foi revogada. E desde então, quem desce a trilha e tira a roupa está numa zona cinzenta. Não é exatamente proibido da forma que uma infração comum seria, mas também não é legalmente protegido. Ninguém foi preso. Ninguém foi multado de forma sistemática. A praia continuou funcionando como sempre funcionou, porque a realidade do lugar é mais forte do que a burocracia que tenta defini-lo. Mas só agora, em novembro de 2025, um projeto de lei avançou na Câmara Municipal de Florianópolis para regulamentar o nudismo novamente. Ainda não foi aprovado definitivamente, o que significa que você está assistindo esse vídeo num momento em que esse lugar está prestes a mudar, ou a continuar exatamente como está, na mesma tensão de sempre. E de um jeito estranho, essa tensão faz parte do charme. Tem uma pergunta que fica na cabeça de todo mundo que descobre a Galheta pela primeira vez. Quem são as pessoas que vivem perto disso? Que acordam, tomam café, pegam a trilha, passam o dia na Galheta e voltam para casa como se isso fosse o dia normal de uma vida normal? A cidade não é só uma capital com praia bonita. Florianópolis é uma das poucas cidades do Brasil onde você consegue montar uma vida com qualidade real. E qualidade aqui não é palavra vazia. É acordar na Barra da Lagoa ouvindo o mar, tomar café num lugar que não tem pressa, atravessar a trilha numa manhã de semana quando o resto do Brasil está engarrafado, ficar na praia até quando você decidir que quer ir embora e voltar para casa com aquela sensação de que o dia foi seu. Na Lagoa da Conceição tem restaurante vegano que abre de tarde, bar que toca MPB sem forçar, artesanato, gente bonita andando de bicicleta sem destino fixo. É o tipo de bairro que parece ter sido projetado para quem escolheu viver devagar de forma intencional. Na Barra da Lagoa, o estilo é mais bruto. Surf, peixe fresco, hostel com varanda para o canal. Aquela energia de quem acorda cedo porque quer e não porque precisa. São dois bairros que parecem mundos diferentes e estão a 15 minutos um do outro. E os dois têm uma coisa em comum. São cheios de pessoas que decidiram que Florianópolis não seria férias, seria vida. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas nunca conecta quando admira esse estilo de vida de fora. Você não chega na Galheta numa terça-feira de manhã se você depende de um chefe para te liberar. Você não atravessa essa trilha toda semana se o seu dinheiro só existe enquanto você está sentado numa cadeira de escritório em outra cidade. A liberdade geográfica, a capacidade real de escolher onde viver, quando sair, quanto tempo ficar, tem um preço. E esse preço não se chama sorte, se chama renda que não depende do endereço onde você está. As pessoas que vivem esse estilo em Florianópolis não são necessariamente mais inteligentes ou mais talentosas do que você. A diferença entre elas e a maioria dos brasileiros é uma só. Elas constroem ativos que trabalham enquanto elas dormem. E esse dinheiro cai na conta independente de onde elas estejam. Na Barra da Lagoa, na Galheta,
no meio da trilha com o oceano na frente. É exatamente por isso que eu recomendo o curso Vivendo de Fundos Imobiliários, porque fundo imobiliário é exatamente isso. Você vira sócio de grandes galpões, shoppings e apartamentos espalhados pelo Brasil, sem inquilino para ligar às 11 da noite, sem reforma para resolver, sem dor de cabeça. E todo mês, o aluguel desses imóveis cai na sua conta. Você pode começar com R$ 100. Isso não é força de expressão. Com R$ 100, você já é sócio de patrimônio real, gerando renda real, sem precisar estar em lugar nenhum para isso acontecer. Porque para descer a trilha da Galheta numa quarta-feira de manhã, você precisa de uma coisa que dinheiro compra, mas salário não garante: tempo que pertence a você. Existe uma diferença brutal entre o homem que acorda segunda-feira pensando em sexta e o homem que acorda segunda-feira pensando em onde ele quer estar na quarta. O primeiro tem emprego, o segundo tem liberdade. E liberdade, no Brasil de hoje, não vem de trabalhar mais. Vem de construir renda que não para quando você para. A Galheta te mostra com clareza cirúrgica se a sua vida pertence a você ou ao sistema que você aceitou entrar sem ler o contrato. Quem tem renda passiva desce a trilha quando quer. Quem depende de salário fica olhando a foto no Instagram e dizendo: um dia eu vou. Um dia não é um dia da semana. Um dia não existe no calendário. É por isso que o curso Vivendo de Fundos Imobiliários existe, para transformar o um dia em quarta-feira. Você não precisa ser rico para começar. Você precisa começar para um dia ser livre. Com R$ 100, você já entra. Com consistência, você constrói uma renda mensal que cai na conta enquanto você está em qualquer lugar do mundo, ou descendo uma trilha em Florianópolis sem se preocupar com o horário de volta. Quem não constrói isso hoje está ativamente escolhendo depender de alguém para sempre. O link está no comentário fixado, na descrição ou no QR Code na tela se você estiver assistindo pela televisão. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para um amigo que adoraria ir para esse lugar.